Ela disse que pretende denunciar Moraes no exterior. A apuração é do nosso âncora Gustavo Uribe. Carla Zambelli afirmou que a determinação de prisão preventiva é inconstitucional porque não se pode pedir prisão de um deputado a não ser por flagrante de crime inafiançável. Ela disse também que a decisão não poderia ser feita de forma monocrática, ou seja, tomada por um único ministro. Em nota, a deputada escreveu, abre aspas, denunciarei Alexandre de Moraes em todos os países por onde eu passar. Só está começando, fecha aspas. Agora, Juliana e Pedro, uma decisão que gerou, uma decisão não, mas uma falta de ação que gerou polêmica nas redes sociais foi o fato de o Congresso Nacional não ter ainda tomado uma posição sobre o mandato dela, né, Pedro? Na verdade, o Congresso Nacional está esperando uma manifestação do Supremo que, pelo que eu apurei, pode acontecer tão somente depois que ela for detida. Porque até então, como há um compasso de espera, não há uma manifestação oficial do Hugo Mota, da primeira secretaria, nem da terceira secretaria da mesa diretora da Câmara. Porque basicamente, qual a informação de momento? A Carla Zambelli deve conseguir, ainda hoje, provavelmente, que a licença médica que ela pediu para a terceira secretaria da Câmara, que é quem decide sobre isso. Então, a partir do momento que ela recebe essa licença médica, passam a contar o prazo de 120 dias. Nesses 120 dias, ela continua recebendo o salário. O salário vai ficar retido, ela não vai ter acesso a essa conta, não vai poder retirar esse dinheiro, mas o dinheiro vai ser depositado. A vida continua para Carla Zambelli na Câmara dos Deputados, apesar do fato de que o suplente dela, o deputado aqui de São Paulo, vai assumir o mandato durante esse período. Cumprido o prazo... Coronel, eu acho, né? Coronel Tadeu, exatamente, o do PL aqui, que era o suplente dela. Na verdade, segundo suplente, porque o primeiro suplente está já no mandato no lugar do Eduardo Bolsonaro. Então, a partir do momento que se esgotam esses 120 dias de licença médica, que é o mesmo procedimento de Eduardo Bolsonaro, começam a ser contabilizadas as faltas da deputada. Então, o suplente deixa o cargo, o gabinete dela reassume, os assessores, etc., mas cada sessão que ela falta vai lá e fica marcado, até o momento em que ela chega no limite das faltas e aí perde o mandato. Foi exatamente o que aconteceu com Chiquinho Brasil. Chiquinho Brasil não perdeu o mandato porque mandou assassinar Marielle. Perdeu o mandato por excesso de faltas. E aí, só para concluir, nas redes sociais, ela escreveu justamente isso, né? Ela, de certa forma, está se autoincriminando. Ela pediu o Pix nessa postagem que agora foi retirada, mas que ficou o dia inteiro no ar, no Instagram, onde ela tem 3.700.000 seguidores, dizendo o seguinte, abre aspas, lutará no exterior, lutará porque quem está postando, na verdade, quem estava postando era a mãe dela, Rita Zambelli, lutará no exterior pelo resgate da democracia no Brasil, fecha aspas. A Rita Zambelli, para concluir, a mãe dela foi escolhida pela Carla para disputar a vaga de deputada federal no ano que vem, no lugar dela, e o filho da Carla Zambelli, Pedro Zambelli, de 17 anos, que foi emancipado, também assumiu a administração das redes sociais da mãe, que agora não estão mais operando, mas com o intuito também de se projetar para ser candidato a vereador em 2028. E o irmão dela, Bruno Zambelli, que já é deputado estadual, vai tentar renovar o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo no ano que vem. Agora, Juliana, a impressão que passa para a gente é que, primeiro, Carla Zambelli, a gente vai tratar isso um pouco mais à frente, a atitude dela não agradou a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também bolsonaristas, né? A família Bolsonaro. Parece que o que ela fez vai meio que prejudicar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Essa é uma leitura do entorno do ex-presidente. É mais uma intriga, né? Já que lá atrás, nas eleições, Juliana, quando houve aquele episódio lá em relação à arma e tal, aquilo desagradou totalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora é mais um outro ponto que desagrada a família, né? É isso, mostra muito, Leandro, sobre como ela foi, apesar de ser no começo ali, né, principalmente da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura muito próxima ao ex-presidente, mas foi deixando um distanciamento de fato acontecer por algumas atitudes que foram tomadas pela própria Carla Zambelli. Essa condenação que veio agora pela invasão ao sistema do CNJ, acabou fazendo com que esse distanciamento de fato acontecesse, porque houve um entendimento ali do entorno do ex-presidente de que era uma acusação séria, de que tinha ali provas contundentes. Tem ali Walter Delgatti, né, que inclusive confessou
essa contratação feita por ela de alguma forma, apesar da deputada ter reforçado nos últimos dias que esse julgamento deixa a desejar e toda essa apuração deixa a desejar. Mas tem um entendimento ali do entorno que ela foi se complicando politicamente e que isso poderia prejudicar de alguma forma a imagem do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E um desses pontos mais contundentes dos últimos dias foi quando, numa entrevista, o ex-presidente é questionado sobre a situação de Carla Zambelli e acaba colocando a culpa nela, né, sobre aquele episódio dela ter corrido ali atrás de um homem armado aqui em São Paulo, ter colocado a culpa nela, ou pelo menos ter colocado grande parte da responsabilidade pela derrota nas eleições de 2022 nesse episódio específico. Ela depois conversou com a gente, disse que ficou muito triste com essa fala do ex-presidente, mas ali Bolsonaro já deixou claro esse distanciamento completo e uma preocupação do entorno sobre os episódios que envolvem Carla Zambelli, que são muitos, que podem prejudicar de alguma forma a imagem do bolsonarismo e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também já está muito complicado com o julgamento sobre uma tentativa de golpe de Estado ali no Supremo Tribunal Federal. Então há um entendimento de que ela foi deixada de lado por uma ala do PL, né? Politicamente foi enfraquecida e que agora existe esse incômodo dela acabar se projetando ali na imagem de Eduardo Bolsonaro, comparando a sua situação à do filho do ex-presidente para tentar se salvar de alguma forma.